essa dureza da madeira ela vai implicar diretamente na sua aplicação. Ela pode ser para a indústria de construção, fazer decks, mas como que vai importar para a gente aqui é a madeira ideal para se fazer a coronha, ou a tala ou a empunhadura. A madeira, ela é dividida em, em várias outras partes. Então, temos parte de xilema, floema, não vou aprofundar muito nisso. Eu vou aprofundar mais na parte da identificação, o mínimo necessário para a gente poder conseguir entender que essa madeira ela vai dar uma coronha mais durável, ou se for uma madeira macia, como o exemplo dessa softwood, também vou conseguir fazer a coronha, vou conseguir trabalhar nela com ferramentas mais simples, entendeu? Com formões, o formão vai trabalhar nela bem mais simples. Já nessa hardwood, que é uma madeira mais dura, já tem uma dificuldade maior de eu conseguir fazer esse trabalho. E outra, tanto na madeira macia quanto na dura, a direção que eu vou trabalhar, ela implica na qualidade do serviço e na precisão dos cortes. Então, nós temos aqui o cerne, que é o centro, essa parte mais escura aqui. Temos o albuno, que é essa parte mais clara da madeira. O que nós normalmente procuramos é sempre o cerne. O que diferencia o cerne do albume? A dureza. Conforme vai se passando o tempo e a árvore vai crescendo, vamos pegar como exemplo aqui a softwood. Ela geralmente são árvores coníferas que têm seu crescimento em questão de ano, ela desenvolve muito mais rápido que uma madeira de alta dureza. Os anéis dela, eles são normalmente mais espaçados. Eles são bem definidos e espaçados. A coloração dela geralmente é mais clara do que a madeira, a hardwood mais dura. A facilidade dela de furação é muito macia. Temos como exemplo aí, por exemplo, o cedro, né? Hoje a madeira mais fácil de se trabalhar que nós temos aí está entre o cedro, tá uma que é utilizada também a balsa. A balsa é uma madeira levíssima. Então, qualquer impacto que tiver já deforma ela, a estrutura dela. Então, uma madeira dessa para uma coronha fica realmente complicado, né? Porque nós vamos ter lá na frente só o tratamento dela e o acabamento que vão garantir a durabilidade dela. Mas justamente essa facilidade dela se deformar com o impacto e absorver muito a química da arma de fogo que não nos indica ela como madeira para coronha. Tá. Árvores decíduas são aquelas que perdem as folhas. Geralmente ali no inverno, outono, elas tendem a ter a sua madeira mais rígida, mais dura. Exceções aqui nós temos madeiras coníferas, que em tese são mais duras do que as decíduas, e algumas decíduas que são também duras e mais macias que as coníferas. Não tem muito mais que a gente não precisamos escolher, são essas hardwood aqui. Bem, quanto ao tamanho do cerne, na base da árvore ele começa com um diâmetro maior e quanto a árvore vai crescendo, ele vai diminuindo. Aqui dentro, ele é formado por estas células aqui de fora, que foram morrendo e elas foram formando o cerne. Esse cerne aqui, em tese, ele é uma madeira, entre aspas, morta. E nós vamos ter nele os poros. Já nessa parte aqui nós não temos poros, nós temos outra estrutura é, dentro da célula que faz a condução desses nutrientes. Por isso que o cerne é tão importante para a gente. Apesar dele ser o mais duro de trabalhar, o que mais tem a sua durabilidade. Deixa eu abrir o chat. Ah, qualquer coisa que o pessoal precisar falar, pode falar no chat. Eu não tenho muita prática com aula online, mas a física mesmo, mas nós vamos seguindo.
Bem, escolhemos a nossa peça. Como eu vou escolher a minha peça? O cliente ele tem a coronha física rachada ali, para mim, para que a gente possa trabalhar com ela como molde, ou eu só tenho a ferragem, só tenho a estrutura da arma de fogo e não tenho a coronha. Eu não tendo a coronha fica mais complicado para fazer a tiragem do gabarito, das medidas iniciais, né? Mas a não ser que a gente consiga pegar uma imagem de uma arma semelhante que possua coronha e nós fazemos a proporção de grandeza dela no tamanho real, mas vai imprimir um gabarito. Mas aí nós também não vamos ter a precisão necessária, né? É um serviço muito artesanal. Bem, escolhi a minha peça. Vamos dizer que ela tem aí seus 15 centímetros de largura, por a média aí geralmente é 45 até 90 centímetros, depende do padrão da coronha. Tem coronha que se alonga até quase a boca do cano, ali, próximo à alma. Escolhi, essa peça, ela veio com fibras perfeitas, eu consigo distinguir os veios dela, ela não possui defeitos, né? No caso são esses nós aqui, ó. Tem gente que prefere esse tipo de nó ali próximo à soleira, como um detalhe, entendeu? Só que trabalhar esse tipo de detalhe aqui numa coronha, a absorção dele vai ser diferente do que nós vamos trabalhar com acabamento. Normalmente, quem escolhe esse tipo aqui geralmente faz o acabamento com verniz, né? Aí outros exemplos aqui de nós, eu consigo identificar é, algo estranho na minha coronha que não, na minha peça que não é comum. Geralmente, a árvore, quando vamos pegar, por exemplo, aqui a do cerrado, ela vai crescendo, ela pode ter algum tipo de infecção ou algum fungo. Então, a árvore, ela se manifesta, no seu interior de maneira a ela conter essa bactéria, esse fungo, ou ela passou por um processo de estiagem muito grande, pegou uma seca muito grande. Então, você vai conseguir notar, né, na árvore esse efeito. Ela consegue criar bolsões para limitar o compartilhamento de água entre as suas células. Ótimo. Recebi a peça do cliente, ele tem a coronha. Ele está com a coronha lá, para a gente poder fabricar outra. Que madeira é? Eu tenho essa disponibilidade dessa madeira? Consigo uma peça de madeira idêntica? Não, não consigo. Então, se ele não tiver especificação, nós vamos fazer com a madeira mais dura e mais bonita que a gente consiga encontrar. Logicamente, primeiramente, vamos perguntar o acabamento para ele, né? Tem certos tipos de madeira, dependendo do grau de dureza, como, por exemplo, o IP, ele vai de 600 janca a 3.900 e pouco janca de dureza, a variação dele. E também fora os outros intempéries que influenciam nesse grau de dureza, né? Como umidade, local, nutrientes, etc. Mas essa variação, referente ao ambiente, ela é bem ínfima. Ótimo. Ele tem a coronha, ele quer que eu fabrico essa coronha. Vamos colocar aqui de uma nogueira. Consegui comprar a peça de nogueira. A nogueira aceita que tipo de acabamento? Quase todo, quase todo. O tratamento dela. Essa madeira já vem estabilizada, já vem tratada. A peça que eu comprei, se não vem, tudo isso eu vou precisar fazer.